O teatro e a peste. A mais terrível peste é aquela que não divulga os seus sintomas. Isso ressalta a fisionomia espiritual de uma doença com leis, que não pode ser cientificamente definida e com uma origem geográfica que seria idiota querer determinar. Porque a peste do Egito não é a do Oriente, que não é a de Hipócrates, que não é a de Siracusa, que não é a de Florença, a negra, a qual a Europa medieval deve seus 50 milhões de mortos. Ninguém dirá por que razão a peste se abate sobre o covarde em fuga e poupa o libertino que se satisfaz com cadáveres. Por que hão de o afastamento, a castidade, a solidão ser impotentes contra as arremetidas do flagelo? E por que há de um certo grupo de debochados que se isola no campo como Boccaccio, mais 2 companheiros seus de membro pronto e 7 luxuriosas devotas, poder aguardar em paz os dias quentes que no seu auge vem a peste retirar-se? E por que há de a peste, num castelo próximo transformado em cidadela guerreira, e com um cordão de homens armados que proíbem as entradas, transformar a guarnição inteira e os ocupantes em cadáveres, poupando os homens armados, os únicos expostos ao contágio? E de igual modo, quem saberá explicar como foi possível os cordões sanitários que Mehmet Ali formou com um grande reforço de tropas no fim do século passado, por ocasião de uma recrudescência da peste egípcia, mostrarem eficácia a proteger os conventos, as escolas, as prisões, os palácios, e focos múltiplos de uma peste com todas as características da peste oriental poderem rebentar de repente na Europa da Idade Média, em lugares sem nenhum contato com o Oriente. Com estes insólitos, estes mistérios, essas contradições e estes episódios, é preciso compor a fisionomia espiritual de uma doença que mina o organismo e a vida até o rasgão e até o espasmo, como uma dor que, ao crescer em força e ao infiltrar-se, multiplica suas avenidas e riquezas em todos os círculos da sensibilidade. Entre o empesteado a correr aos gritos no encalço das suas imagens e o ator no encalço da sua sensibilidade. Entre o ser vivo, construtor de personagens, que sem isso ele jamais teria pensado imaginar, que as realiza no meio de um público de cadáveres e alienados delirantes. E o poeta que inventa intempestivamente personagens e as entrega a um público de igual modo inerte ou delirante. Há outras analogias que explicam as únicas verdades que contam e colocam a ação do teatro, como a peste, no plano de uma verdadeira epidemia. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho acusa essa semelhança de atuação entre a peste, que mata sem destruir órgãos, e o teatro, que, sem matar, provoca no espírito não só de um indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas alterações. Se quisermos realmente admitir essa imagem espiritual da peste, teremos de considerar os humores perturbados do empesteado como a face solidificada e material de uma desordem, que noutros planos equivale aos conflitos, às lutas, aos cataclismos e às derrocadas que os acontecimentos nos trazem. E tal como não é impossível que o desespero inutilizado e os gritos de um alienado num asilo não sejam causa da peste, também pode muito bem admitir-se que, ao passarem para o plano do teatro, os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os cataclismos naturais, a ordem da revolução e a desordem da guerra, através de uma espécie de reversibilidade de sentidos, de sentimentos e de imagens, se descarreguem com a força de uma epidemia na sensibilidade de quem os contempla. Antes de mais nada, importa admitir que o jogo teatral, como a peste, seja um delírio e seja comunicativo. O espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita.
é o segredo da fascinação. Porque se o teatro é como a peste, não é apenas por atuar sobre importantes coletividades e as perturbar num sentido idêntico. Há qualquer coisa no teatro, como na peste, de simultaneamente vitorioso e vingador. Este incêndio espontâneo que a peste ateia onde passa não é mais do que uma liquidação imensa. Um desastre social tão completo, uma tamanha desordem orgânica. A peste apodera-se de imagens que dormem, uma desordem latente, e de repente empurra-as até os gestos mais extremos. E o teatro, também ele, se apodera de gestos e os empurra até ficarem fora de si. Tal como a peste, refaz a cadeia entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. Recupera a noção das figuras e dos símbolos tipos, que atuam como golpes de silêncio, suspensões, calafrios, chamadas de humor, impulsos inflamatórios de imagem nas nossas cabeças bruscamente acordadas. Todos os conflitos que dormem em nós restituem-nos com as suas forças, e a essas forças põe nomes que saudamos como símbolos. E à nossa frente dá-se então uma batalha de símbolos projetados uns contra os outros, num impossível atropelamento. Porque só pode haver teatro a partir do momento em que o impossível realmente começa, e a poesia que se desenrola no palco alimenta e sobreaquece símbolos realizados. Uma verdadeira peça de teatro transtorna o repouso dos sentidos, liberta o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual, impõe às coletividades reunidas uma atitude heróica e difícil. Tal como a peste, o teatro é, portanto, um formidável apelo de forças, que conduzem o espírito, pelo seu exemplo, à origem dos seus conflitos. Se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque é, como a peste, a revelação, a exposição, a projeção de um fundo de crueldade latente, através do qual se localizam, num indivíduo ou num povo, todas as possibilidades perversas do espírito. Há no teatro, como na peste, uma espécie de estranho sol, uma luz de intensidade anormal, onde parece que o difícil e até mesmo o impossível se tornam de repente nosso elemento normal. O teatro, como a peste, deslinda os conflitos, liberta as forças, provoca as possibilidades. E se essas possibilidades e essas forças forem negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Não vemos que a vida, tal como é e tal como a fizemos, ofereça muitos temas de exaltação. Parece que através da peste e coletivamente, um gigantesco abscesso, tão moral como social, se esvazia. E tal como a peste, o teatro é feito para esvaziar abscessos coletivamente. É provável que o veneno do teatro lançado no corpo social o desagregue, como diz Santo Agostinho. Mas o faz à maneira de uma peste, de um flagelo vingador, de uma epidemia salvadora em que todas as épocas crédulas quiseram ver o dedo de Deus. E que não é mais do que a aplicação de uma lei de natureza, onde todo gesto é compensado por um gesto, e toda ação compensada pela sua reação. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve com a morte ou com a cura. E a peste é um mal superior, porque é uma crise completa, e nada mais resta depois dela, a não ser a morte ou uma extrema purificação. Da mesma forma, o teatro é um mal, porque é o equilíbrio supremo, que não se atinge sem destruição.
convida o espírito a um delírio que exalta suas energias. E vemos, para terminar, que do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da peste, é benéfica. Porque, levando os homens a verem-se como são, faz cair a máscara, descobre a mentira, a frouxidão, a baixeza, a hipocrisia. Sacode a inércia asfixiante da matéria, que chega às mais claras certezas dos sentidos. E, revelando às coletividades o seu poder sombrio, a sua força oculta, convida-as a assumir uma atitude heróica e superior diante do destino, que de outro modo nunca teriam assumido. E a questão que agora se coloca é saber se neste mundo que escorrega, que se suicida sem perceber, será encontrado um núcleo de gente capaz de impor essa noção superior do teatro, que nos restituirá a todos o equivalente natural e mágico dos dogmas em que não acreditamos mais. O teatro e a peste. A mais terrível peste é aquela que não divulga os seus sintomas. Isso ressalta a fisionomia espiritual de uma doença com leis, que não pode ser cientificamente definida e com uma origem geográfica que seria idiota querer determinar, porque a peste do Egito não é a do Oriente, que não é a de Hipócrates, que não é a de Siracusa, que não é a de Florença, a negra, a qual a Europa medieval deve os seus 50 milhões de mortos. Ninguém dirá por que razão a peste se abate sobre o covarde em fuga e poupa o libertino que se satisfaz em cadáveres. Porque hão de o afastamento, a castidade, a solidão ser impotentes contra as arremetidas do flagelo. E porque há de um certo grupo de debochados que se isola no campo como Boccaccio, mais 2 companheiros seus de membro pronto e 7 luxuriosas devotas, poder aguardar em paz os dias quentes que no auge vem a peste retirar-se. E porque há de a peste num castelo próximo transformado em cidadela guerreira e com cordão de homens armados que proíbem as entradas, transformar a guarnição inteira e os ocupantes em cadáveres, poupando os homens armados, os únicos expostos ao contágio. E de igual modo, quem saberá explicar como foi possível os cordões sanitários que Mehmet Ali formou com um grande reforço de tropas no fim do século passado, por ocasião de uma recrudescência da peste egípcia, mostrarem eficácia a proteger os conventos, as escolas, as prisões, os palácios e focos múltiplos de uma peste, com todas as características da peste oriental, poderem rebentar de repente na Europa da Idade Média, em lugares sem nenhum contato com o Oriente. Com estes insólitos, estes mistérios, estas contradições e estes episódios, é preciso compor a fisionomia espiritual de uma doença que mina o organismo e a vida até ao rasgão, até ao espasmo, como uma dor que, ao crescer em força e ao infiltrar-se, multiplica as suas avenidas e riquezas em todos os círculos da sensibilidade. Entre o empesteado a correr aos gritos no encalço de suas imagens e o ator no encalço da sua sensibilidade, entre o ser vivo construtor de personagem que sem isso ele jamais teria pensado imaginar,
que as realiza no meio de um público de cadáveres e alienados delirante. E o poeta, que inventa intempestivamente personagem e as entrega a um público de igual modo inerte e delirante, há outras analogias que explicam as únicas verdades que contam e colocam a ação do teatro, como a da peste, no plano de uma verdadeira epidemia. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho acusa essa semelhança de atuação entre a peste que mata, sem destruir órgãos, e o teatro que, sem matar, provoca no espírito, não só de um indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas alterações. Se quisermos realmente admitir essa imagem espiritual da peste, teremos de considerar os humores perturbados do pestoso como a face solidificada e material de uma desordem que, noutros planos, equivale aos conflitos, às lutas, aos cataclismas e às derrocadas que os acontecimentos nos trazem. E tal como não é impossível que o desespero inutilizado e os gritos de um alienado no asilo não sejam a causa da peste, também pode muito bem admitir-se que, ao passarem para o plano do teatro, os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os cataclismos naturais, a ordem da revolução e a desordem da guerra, através de uma espécie de reversibilidade de sentimentos e de imagens, se descarreguem com a força de uma epidemia na sensibilidade de quem os contempla. Antes de mais nada, importa admitir que o jogo teatral, como a peste, seja um delírio e seja comunicativo. O espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita. É o segredo da fascinação. Porque se o teatro é como a peste, não é apenas por atuar sobre importantes coletividades e as perturbar num sentido idêntico. Há qualquer coisa no teatro, como na peste, de simultaneamente vitorioso e vingador. Esse incêndio espontâneo que a peste ateia onde passa, não é mais do que uma liquidação imensa. Um desastre social tão completo, uma tamanha desordem orgânica. A peste apodera-se de imagens que dormem, uma desordem latente, e de repente empurra até os gestos mais extremos. E o teatro também, ele, se apodera de gestos e os empurra até ficarem fora de si. Tal como a peste, refaz a cadeia entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. Recupera a noção das figuras e dos símbolos tipos que atuam como golpes de silêncio, suspensões, calafrios, chamadas de humor, impulsos inflamatórios, de imagens nas nossas cabeças bruscamente acordadas. Todos os conflitos que dormem em nós restituem-nos com as suas forças, e a estas forças põe nomes que saudamos como símbolos. E à nossa frente dá-se então uma batalha de símbolos projetados uns contra os outros, no impossível atropelamento, porque só pode haver teatro a partir do momento em que o impossível realmente começa, e a poesia que se desenrola no palco alimenta e sobreaquece símbolos realizados. Uma verdadeira peça de teatro transtorna o repouso dos sentidos, liberta o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual, impõe às coletividades reunidas uma atitude heróica e difícil. Tal como a peste, o teatro é, portanto, um formidável apelo de forças, que conduzem o espírito, pelo seu exemplo, à origem de seus conflitos. Se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque é como a peste a revelação, a exposição, a projeção de um fundo de crueldade latente, através do qual se localizam, no indivíduo e num povo,
todas as possibilidades perversas do espírito. Há no teatro, como na peste, uma espécie de estranho sol, uma luz de intensidade anormal, onde parece que o difícil e até mesmo o impossível se tornam, de repente, nosso elemento normal. O teatro, como a peste, deslinda os conflitos, liberta as forças, provoca as possibilidades. E se essas possibilidades e essas forças forem negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Não vemos que a vida, tal como é e tal como a fizemos, ofereça muito exemplos de exaltação. Parece que através da peste e coletivamente, um gigantesco abscesso, tão moral como social, se esvazia. E tal como a peste, o teatro é feito para esvaziar abscessos coletivamente. É provável que o veneno do teatro lançado no corpo social o desagregue, como diz Santo Agostinho, mas o faz à maneira de uma peste, de um flagelo vingador, de uma epidemia salvadora, em que todas as épocas crédulas quiseram ver o dedo de Deus, e que não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza, onde todo gesto é compensado por um gesto e toda ação compensada pela sua reação. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve com a morte ou com a cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa. E nada mais resta depois dela, a não ser a morte ou uma extrema purificação. Da mesma forma, o teatro é um mal porque equilíbrio supremo que não se atinge sem destruição. Convida o espírito a um delírio que exalta as suas energias. E vemos, para terminar, que do ponto de vista humano, a ação do teatro, como da peste, é benéfica, porque levando os homens a verem-se como são, faz cair a máscara, descobre a mentira, a frouxidão, a baixeza, a hipocrisia. Sacode a inércia asfixiante da matéria, que chega às mais claras certezas dos sentidos, e revelando às coletividades o seu poder sombrio, a sua força oculta, convida-as a assumir uma atitude heróica e superior diante do destino, que do outro modo nunca teriam assumido. E a questão que agora se coloca é saber se nesse mundo que escorrega, que se suicida sem perceber, será encontrado um núcleo de gente capaz de impor essa noção superior de teatro, que nos restituirá a todos o equivalente natural e mágico dos dogmas em que não acreditamos mais.